atenção para o horário de emergência, de urgência e emergência, que além de estar realizando o procedimento naquele horário, é preciso ter uma indicação para ter acontecido aquele procedimento naquele horário, tá certo? Olá, tudo bem com você? Que é Nara Fernandes, da Fatura Ideal, e esse canal ele existe para aprimorar os seus conhecimentos em contas médicas, para você que já trabalha na área e para você que tem interesse em trabalhar nessa área. Esse canal é para você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, comente e compartilhe, tá certo? Hoje eu quero falar com você sobre tabelas de honorários. Nós estamos aí em um momento de negociação e as tabelas de honorário, então, vem surgindo, né, nos contratos, na descrição dos contratos, e eu tenho visto muitos contratos que contratam uma tabela para determinados procedimentos e outra tabela para outros procedimentos. Bem, de que eu estou falando? Né? Das tabelas de honorários. O que a gente tem? A gente tem a AMB, a gente tem CBHPM, a gente tem CIEFAS, LPM e ainda tem as tabelas próprias das operadoras, que elas mesmas criam as tabelas ali, como é o caso da TGA, da THM, que são aí CACI, Bradesco, respectivamente. Muito bem, dito isso, o que eu quero que você entenda? De qualquer forma, a AMB e a CBHPM, CIEFAS e LPM, elas estão ligadas à Associação Médica Brasileira. Então, elas obedecem ali as instruções e as recomendações da Associação Médica Brasileira e sim tem uma diferença de uma tabela para outra. Mas vamos lá, vou primeiro falar com você sobre a AMB. A AMB, você vai encontrar a AMB 90, 92, 94, 96, tá? Depois não mais. O que é isso? Ela foi extinta, não é válida? Não é isso. Ela não é mais reeditada, não é mais publicada, mas ela pode sim ser contratada por qualquer operadora, mediar a relação entre a operadora e o prestador de serviço. O que tem a AMB que eu preciso entender? A AMB, ela tem uma unidade de medida chamada CH, que é o coeficiente de honorários. Então, se um determinado procedimento vale 100 CHs, eu devo olhar no meu contrato quanto que ele está pagando cada CH. Se ele estiver pagando 38 centavos, esse procedimento será 100 vezes 0,38, que vai dar R$38. Tudo bem? Então, esse primeiro ponto. Outro ponto importante a observar da AMB é que ela é feita por capítulos conforme especialização. Então, cada especialização, né, desde dermatologia, urologia, ginecologia, obstetrícia, radiologia, vai ter um capítulo específico, tá? Então, a AMB é separada por capítulos. Esses capítulos são referentes à especialização e os procedimentos são pagos conforme uma unidade de medida, a CH. Os procedimentos de diagnósticos que têm gastos de filmes pode vir ali na AMB, pode não, virão na AMB
com gasto de filme previsto. Geralmente é um número decimal, 0,4395, por exemplo, 0,5378. Como que você vai fazer com isso? Você vai pegar esse número e multiplicar pelo valor de metro quadrado de filme contratado. Existe uma recomendação da AMB que o filme seja pago conforme o Colégio Brasileiro de Radiologia e Radiodiagnósticos, que já está aí mais de R$30 o metro. Mas o contrato é um acordo entre as partes. Sendo assim, a operadora pode simplesmente dizer: eu pago R$23,70 o metro quadrado do filme. Não está no valor atual da CBR, mas isso não é ilegal. Agora é importante que você saiba o valor atual, né? Para ver se realmente faz uma grande diferença, fazer ali uma negociação. Outro ponto também importante nos exames de imagem, principalmente raio-x, né? Raio-x, ultrassonografia, que você vai ter incidências. O que são as incidências? São as posições. O que eu faço com esse número? Por exemplo, né? Raio-x de tórax, 2 incidências. O número 2, eu não faço nada com ele, são só posições. Mas como faturista, eu tenho que entender que o laudo tem que estar descrito nas 2 posições para justificar essa solicitação, tá? Então, nos exames de imagem, a gente vai ter aí incidência, né, em alguns, gastos com filme, CH e CO, que é pago também pela CH, outro número de CH. Então, eu posso ter 30 CHs, no CH 30 e no CO 40, CH também, tá certo? E na AMB vem uma regrinha para os exames de imagem, né? Tomografia, ressonância. Quando acontecer mais de 2 exames ao mesmo tempo, na ultrassonografia, na tomografia, o segundo exame é pago 50% da CH, daquilo que é remunerado em CH. Os filmes somam, os filmes não participam de escalonamento. E para ressonância magnética é 80% da CH, tá? Bom, dito isso, é só isso que eu tenho que saber? Você tem que saber também que a AMB cuidou, né, de trazer ali na sua tabela algumas instruções. O que ela considera horário de emergência, por exemplo, urgência e emergência, que é das 22, né, às 6 da manhã, e sábados após o meio-dia e domingos e feriados. O que isso tem a ver? A AMB prevê que atendimentos nesses horários de emergência sofrem um acréscimo de 30%. Outro ponto da instrução da AMB é sobre o paciente estar internado em acomodação individual. Se o paciente tiver o direito e estiver internado em acomodação superior, o honorário médico será acrescido de 100%, exceto os SADTs, né? Exceto lá os exames, se for feito algum raio-x, alguma ultrassonografia durante essa internação, não obedece essa regra, tá?
Outra regra importante da AMB é sobre as cirurgias que acontecem ao mesmo tempo. Se pela mesma via de acesso, a gente tem até um vídeo aí sobre vias de acesso, mas se pela mesma via de acesso, eu cobro o procedimento principal, que é aquele com maior número de CH, normalmente, e o outro procedimento eu cobro 50%. E isso se as duas cirurgias forem realizadas pela mesma equipe, mesma especialidade, tá? Se for por vias de acessos diferentes, eu vou cobrar a de maior número de CHs normalmente e vou cobrar a segunda 70%. Mesma equipe, mesma especialidade. Porque se for equipes diferentes, especialidades diferentes, elas são remuneradas de forma independente. E isso é uma instrução da AMB. Outra instrução da AMB é em relação aos auxiliares de cirurgia. Quando é previsto, um auxiliar, esse auxiliar deve receber 30%, o primeiro auxiliar, 30% do valor que o cirurgião recebe, sem comprometer o honorário do cirurgião. Ele é usado só como referência para cálculo. E o segundo e terceiro auxiliar, se tiver, 20%. E caso seja realizado 2 ou mais cirurgias, você vai partir do maior número de auxiliares previstos e fazer essa porcentagem, 30% e 20%, da somatória dos honorários dos cirurgiões, certo? Então essas são algumas instruções da AMB que a gente tem que absorver, porque é ali, uma forma de você cobrar adequadamente. Nada é sozinho, tá? Chama atenção para o horário de emergência, de urgência e emergência, que além de estar realizando o procedimento naquele horário, é preciso ter uma indicação para ter acontecido aquele procedimento naquele horário. Tá certo? Não adianta marcar ali uma cirurgia eletiva para as 23 horas, Você não vai receber esse acréscimo do honorário. Por quê? Porque não tinha indicação da urgência e emergência. E se você trabalha com a AMB, ou se o seu contrato fala em AMB, você ainda precisa de uma outra ferramenta, que é chamada a tabela de equivalência ou a tabela de para. O que é isso? É uma tabela que tem o código AMB e o código TUS. Por que eu digo isso? Porque para cobrar, você deve cobrar no código TUS, não no código AMB, no código TUS. Qual que é o grande desafio de usar a tabela AMB? É que mesmo que você esteja usando a tabela AMB 96, que é a última tabela, você vai ter um desafio aí de códigos, porque a medicina é dinâmica e surgem novos códigos que podem não conter na tabela contratada. Então você tem que ficar atento a isso, e caso você não tenha esse código, você tem que ter ali um aditivo, uma exceção, tá certo? Muito bem. Dito isso, a outra tabela mais usada é a CBHPM, que tem muitas instruções parecidas com a AMB, mas tem algumas diferenças. Por exemplo,
o acréscimo de 100% do honorário já não é para o paciente que estiver internado em acomodação individual, mas sim para o paciente internado que tenha o convênio, a carteirinha, o direito a apartamento ou quarto individual. Sendo assim, se ele estiver na UTI, que é uma acomodação coletiva, for encaminhado para a UTI ou estiver internado na UTI, vai ter acréscimo de 100% no honorário, pelo contrato estar sendo regido pela CBHPM, percebe? Já faz ali uma diferença. Outra diferença da CBHPM é o horário de urgência e emergência, que agora já não é das 22 horas, é das 19 horas às 7 e não é de sábado após o meio-dia, é sábado o dia todo, domingo o dia todo e feriados. Isso também já faz uma diferença. E quando os atendimentos acontecem nesse horário, ou mais da metade do atendimento, que é um outro diferencial também da CBHPM, já cabe o acréscimo de 30% no honorário médico, né? Então, você muda quando muda a tabela contratada. Em relação ao pagamento dos auxiliares de cirurgia, quando, né, for a CBHPM 2018, você já vai ter uma diferença, porque o primeiro auxiliar na 2018 recebe 60% do cirurgião e o segundo auxiliar já vai receber 40% do cirurgião. É uma diferença significativa, né? 100% aí no escalonamento, certo? E outra questão também, se for a CBHPM 2016, a CBHPM contratada, e for os exames de imagem, mesmo que aconteça 2, 3 ao mesmo tempo, já não tem mais esse escalonamento, essas porcentagens, cobra-se todos igualmente. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Os seus cálculos são diretamente influenciados pela instrução da tabela contratada. Então, não vá com muita sede só enquanto está se pagando em determinado honorário, procedimento, mas também preste atenção sobre qual instrução está funcionando esse contrato, né? Então, mesmo que seja contratada a TGA ou a THM, veja se não tem alguma instrução descrita no contrato ou mesmo nessa tabela, ou se ele não faz alguma alusão. Será pela AMB, conforme a AMB, a tabela THM. O que quer dizer isso? As instruções são da AMB e os valores estão descritos aqui nessa tabela de honorários médicos, né? Então, isso são algumas coisas que eu quero que você preste atenção. Então, recapitulando, eu preciso conhecer a tabela, principalmente as suas instruções gerais e específicas de cada capítulo, e se ela tem alguma unidade de medida e se isso está claro para mim, né? Muitas vezes eu tenho só a MB contratada, mas 50 centavos a CH para honorários médicos e 40 centavos para SADT. Eu tenho que parametrizar o meu sistema com essa diferenciação. Ou honorários médicos na CBHPM, né? E SADT na AMB. Então, eu tenho que conhecer as instruções das duas tabelas. Isso vai fazer total diferença no seu faturamento, tá bom?
Outro fato importante é que a CBHPM, ela não tem aquela unidade de medida, CH. Por quê? Porque o que ela fez? Ela não dividiu os capítulos conforme a AMB por especialidade, mas ela dividiu em 4 capítulos, né? Procedimentos gerais, procedimentos clínicos terapêuticos, procedimentos cirúrgicos invasivos e diagnósticos. 4 capítulos. E todos esses procedimentos serão remunerados dentro de 14 portes, com 3 subportes, conforme a classificação da dificuldade, do grau de conhecimento necessário para a execução daquele procedimento. E isso muda. Isso muda, às vezes, de uma edição para outra. Por isso que, às vezes, um procedimento que valia 5A na tabela CBHPM quarta edição, quinta edição, quando chegou lá na tabela CBHPM 2012, ele está valendo 7A, 8A. Então, isso muda. Como muda também a codificação. Então, é sempre importante verificar no portal TUS se aquele código tá válido, tá? Outra coisa também importante da CBHPM é que ela vem com alguns procedimentos acrescidos de UCO. E o que é UCO? É a unidade de custo operacional que vem acrescendo alguns procedimentos para cobrir despesas com aparelhos específicos, a depreciação de aparelhos. Então, a maioria dos procedimentos do capítulo 4 serão acrescidos de UCO, né? E isso faz a total diferença. E quando você estiver cobrando pela CBHPM, um eletrocardiograma, por exemplo, você tem que ver, será que eu posso cobrar a taxa do eletro e cobrar a UCO, né? Será que o meu contrato prevê isso? Na maioria das vezes, não, tá? O que pode acontecer é você não vai cobrar a taxa do aparelho, mas às vezes você vai cobrar a taxa de sala, que essa não está inclusa na UCO. De qualquer forma, AMB, CBHPM, THM, TGA, CIEFs, LPM são tabelas exclusivas para honorários. Elas não pagam material e medicamento, nem taxas e nem regula pagamento de diárias, tá certo? Porque digo isso, chega muita dúvida para mim, como que eu vou pagar o material e medicamento? Principalmente nos exames de imagem com contraste, né? Os radiofármacos também são regulados pela CBR. Então tem que estar no contrato o valor contratado, né, desses radiofármacos, tá certo? Eu espero ter te dado uma luz aí em relação a essas tabelas de honorários, as suas coincidências e as suas diferenças, né? Se você gosta desse assunto, se eu te ajudei aqui de alguma forma, curte aí, comenta, deixa o seu comentário, faça pergunta, se inscreva e compartilhe com pessoas que podem se beneficiar desse recurso. Até o próximo vídeo.